Vou começar esse vídeo falando o seguinte: eu sou o Renato Gaúcho. Hoje, na entrevista coletiva que ele acabou de dar, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu pediria a demissão do Vasco e abandonaria o carro. Você concorda comigo? Você que é vascaíno, você concorda comigo? Essa cobrança excessiva que a torcida vascaína está fazendo em cima do Renato é justa? Você concorda comigo? Porque deixa eu te falar, no Campeonato Brasileiro, o Renato Gaúcho disputou 7 partidas, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. O Fernando Diniz disputou 4 partidas, 3 derrotas e um empate. Então, eu acho que essa cobrança em cima do Renato Gaúcho está excessiva. Você concorda comigo? Se você concorda comigo, deixa um comentário aqui. Tá justo? É justa a cobrança em cima do Renato Gaúcho? Porque eu acho que não é. Se você concorda, deixa um comentário aqui, aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Hoje o que aconteceu em São Januário foi a Conmebol mandando um recado para o Vasco para não fazer mais o que o Vasco fez na última partida pela Sul-Americana contra o Barracas Central na Argentina, quando o Renato Gaúcho não viajou para a Argentina, poupando praticamente todo o time titular e não viajou para lá. A Conmebol não gostou, né? Provavelmente a torcida lá do Barracas Central não foi ao estádio, porque o estádio estava completamente vazio. A torcida provavelmente não foi por conta disso, que queria ver o time jogar, o time titular do Vasco, mesmo sabendo que era inferior. Um empate vergonhoso, mas vergonhoso nem foi tanto porque a equipe não foi. Renato Gaúcho já havia deixado claro que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, que não ia fazer esforços para ganhar, para disputar essa Sul-Americana. Acabou de fazer pergunta aos jornalistas que lá estavam, né, um pouco, na minha opinião, fazendo um questionamento que não existe, né? O Renato Gaúcho falou: vocês acham que dá para jogar de 3 em 3 dias com a mesma equipe? Não vamos ganhar a Sul-Americana, não vamos ganhar o Brasileiro, não vamos ganhar nada. Então não dá. O planejamento não é do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não ia tomar essa atitude de fazer esse planejamento, né? Sozinho, de não levar a equipe titular, de priorizar somente o Campeonato Brasileiro. Essa decisão passou pela diretoria, pela presidência e por todos que cercam ali o futebol do Vasco. Não adianta você pensar. Eu sei que a torcida está inquieta, está impaciente com a situação, que não ganha um título há muito tempo. Campeonato Carioca há 10 anos, Copa do Brasil há 15, Brasileira há 25. Eu sei disso, eu também estou impaciente, mas eu não vou meter o pau no Renato, né? Ah, você diz, pô, Melo, um dia você vai fazer igual esses caras grandes aí, Pedrosa, metendo o pau no Renato, né? Pedrosa, que era, pra mim, eu admirava, hoje já não admiro mais. Muitos vascaínos atrapalham o Vasco, essa cobrança excessiva. Eu sou ele, na entrevista coletiva agora, eu falo, ó, estou liberando meu cargo, não quero mais ser técnico do Vasco, porque a torcida não tem paciência para fazer a coisa certa. Não adianta, esse ano o Vasco não vai ganhar nenhum título. Ano que vem, provavelmente também não, a não ser que essa compra de SAF, que eu nem acredito que vai acontecer, essa, para mim, isso é uma cortina de fumaça, tanto da diretoria quanto de todos que cercam o Vasco, só para ter paciência até o Vasco conseguir se reerguer sozinho, porque o Vasco está se reerguendo sozinho, sem SAF, sem patrocinador, sem investimento. Hoje mesmo, eu vi um vídeo de um influenciador que faz vídeo sobre o Vasco muito grande, muito famoso aqui na plataforma, que, né, falou que ficar 5 meses sem um patrocínio master é um absurdo, que o Pedrinho tem que dar explicação. O Pedrinho tem que te dar explicação de quê, meu parceiro? O Pedrinho tem que te dar explicação de quê? O Pedrinho está fazendo um excelente trabalho. Outros que vieram aqui, botaram patrocínio master e endividaram o futebol vascaíno, ó, com essa dívida que tem de 1 bilhão e 200 milhões, perdendo somente para Botafogo e Corinthians, parceiro. O Vasco só perde para Botafogo e Corinthians, é o terceiro que mais deve. Então, meu irmão, calma. O Vasco, o Pedrinho tem que dar explicação para você e para ninguém, não. Ele dá se ele quiser. Uma hora ou outra ele vai vir a dar. Para você, eu tenho certeza que ele não dá. Pedrinho, primeiramente, para mim está fazendo um excelente trabalho. Renato Gaúcho está fazendo um excelente trabalho. Quem assistiu o jogo viu que a arbitragem foi totalmente confusa. O árbitro, no primeiro lance de expulsão, ele deu 3 minutos ele olhando o VAR. No segundo lance de expulsão, foram 6 minutos ele olhando o VAR. Só aí já deu 9, ele deu 8 de acréscimo. Expulsão não teve motivo de expulsão, a não ser que o Costa tenha xingado ele e reclamado com ele. Porque se foi por conta do lance, vocês estão assistindo o Globo, ou essas emissoras aí que são contra o Vasco, eu estava assistindo numa emissora diferente. Os próprios comentaristas falaram que a regra não se aplica a isso, não teve falta perigosa, não teve lance perigoso, agressão, foi um lance totalmente, né, peculiar, involuntário. Quando o Costa abraça o jogador dos caras,
O juiz já tinha levantado a mão dando impedimento, então para ele a jogada já estava terminada, terminada. Ele foi lá e expulsou. No primeiro lance, o JP não fez nada para ser expulso. Ele chutou, ele foi para chutar a bola, errou a bola e o Plata não foi expulso pelo mesmo lance. E no segundo lance ele tirou a bola e nem foi falta para tanto que o próprio comentarista falou e ele foi expulso. Apesar do Vasco estar com um a menos, o Vasco ainda conseguiu fazer 1-0, não teve capacidade de segurar o placar por falta de experiência praticamente, né? Porque ali no 1-0 nós já estávamos com 1-0 e ganhando o jogo com 1 a menos, eu teria recuado totalmente o time ali, jogado numa bafa, bola por mais do que joga de campeonato e mais nada. Então, meu irmão, eu quero que você deixe seu comentário aqui dessa vez. Se você estiver indignado como eu estou, principalmente com quem está criticando o trabalho. O trabalho está ruim, você acha que o trabalho está ruim? Quando o Renato Gaúcho chegou para assumir essa equipe, o Vasco estava em último lugar com um ponto disputado em 12. E ele entrou, disputou mais 21 e fez 12 pontos, quase a metade. A metade, porque se o Vasco tivesse feito a metade dos pontos que o Vasco fez nos 4 jogos com o Diniz, 6 pontos, hoje o Vasco estaria com 19 ali em terceiro lugar. Então, reclamar do Renato Gaúcho. O que vocês querem? Que o Renato Gaúcho peça demissão, igual ele fez quando a torcida do Fluminense começou a reclamar muito com ele no ano passado, ele saiu fora, depois de ter sido o 4º lugar na Copa do Mundo de Clube da FIFA? Vocês querem que ele faça isso? Que volte um Diniz da vida desse aí? Hein? Que quer ter Rafael Paiva? Que venha um técnico desse aí? Para continuar a merda que o Vasco está, o Vasco já está horrível. Vocês querem que ele saia mesmo? Vocês têm certeza? Comenta aqui. Vocês querem que o Renato Gaúcho saia? Você que é torcedor vascaíno de verdade, você quer que o Renato Gaúcho saia? Porque tem muito torcedor vascaíno aí, meu irmão, que está atrapalhando o Vasco há muito tempo com essa cobrança excessiva. O Vasco não tem elenco e você tem que admitir isso. Você tem que botar a cabeça no lugar, ter um momento de lucidez na sua vida e ver. O Vasco não tem elenco para disputar 3 competições simultaneamente. O Vasco não tem, infelizmente, o Vasco não tem. Você pode ficar chateado com o que eu estou falando, ficar com raiva do que eu estou falando, parar de até de me seguir, mas o Vasco não tem. O que o Renato Gaúcho está fazendo é certo, jogos de 3 em 3 dias. Você não acha que vai entrar uma fadiga física, um cansaço físico, e um ou outro jogador vai ficar de fora, quem sabe 3 ou 4, e perder uma partida aí importantíssima no Campeonato Brasileiro e se rebaixar? É isso que tu quer? Porque eu não quero isso. Porque o Vasco foi rebaixado no campeonato de basquete, né? Já estamos sendo zoados, que nem tem a ver com futebol. Imagina mais um rebaixamento. Você ia aguentar? Eu não ia aguentar. Então, meu irmão, a sua cobrança excessiva, o Vasco não jogou nada, tudo bem, mas não foi o motivo. O Renato Gaúcho não tem culpa de nada. O Renato Gaúcho está rodando o elenco, dando oportunidade a todo jogador. Agora, se o jogador não rende no campo, a culpa não é do Renato. Estão falando tanto do Marino Nestroça, que o Renato está dando chance, por que não bota o Adson, por que não bota ninguém? O Adson entrou, não resolveu. O Nuno jogou hoje, não resolveu. O Paulo Henrique entrou, também não resolveu, botou uma bola na trave. Então, meu irmão, o que você quer da tua vida? Você acha mesmo que o Vasco vai contratar o Arboleda? Você queria o Arboleda, igual tem muitos aí, ó, falando do Arboleda, falando do Barbosa, falando do Richarlison, que a SAF falta fechar, que já teve reunião essa semana. Parece que vocês gostam de ser enganados. Parece que a gente está querendo ser enganado aqui. Estamos sendo enganados o tempo inteiro e estamos gostando, né? Então vai vir a SAF aí, vai vir contratação, porra, vai melhorar. Meu irmão, 1 ano, 3 anos de Pedrinho, 3 anos a mesma conversa. Teve aí o Marinax, não comprou, agora é o Lamata, não vai comprar, parceiro. Quem é maluco? Quem é maluco de investir esse 2 bilhões? 2 bilhões não é nada, cara. 2 bilhões não é nada. Se o Vasco for pagar o que deve é 1 bilhão e 200, vai sobrar 800 milhões. Dá para resolver os problemas do Vasco? 800 milhões? 800 milhões não compra 3 jogadores, cara. 800 milhões não compra 3 Richardson. Não compra. O Richardson que tá lá, ó, apesar de ter 28 anos, tá lá no time dele lá na Inglaterra, que tá faltando 3 posições para pegar a lanterna, na zona de rebaixamento da Liga Inglesa lá, da Premier League, não compra 3, pô. Não compra um Barbosa, um Arboleda. Você acha mesmo que o Barbosa com 31, o Arboleda com 34 vai resolver o problema do Vasco? Não vai, meu parceiro. Só ilusão. Vocês, influenciadores que estão vendendo ilusão para ganhar like e visualização. Eu não estou aqui para isso. Eu quero like, quero visualização, quero. Mas eu não quero dessa forma. Eu não consigo sensacionalizar a notícia do Vasco, fazer o Vasco sair. O Vasco vai ganhar tudo, vai.
que o Vasco está sondando o Barbosa, que o Vasco está sondando o Richardson, que o Vasco... Meu irmão, outro falando que já tivemos reunião essa semana, que o Lamarck já acionou a agência do Fair Play para ver as condições. Ô meu irmão, já foi liberada lá pelos Estados Unidos para a CAP poder vender a parte que era da 777 que ficou para eles depois da falência, e até agora não saiu nada. Desde aquela semana que houve a liberação dos Estados Unidos para a CAP vender, já era para ter vendido no outro dia. Não tem essas conversas, não. O dia que tiver a venda concretizada, que os papéis estiverem assinados e for anunciado pela imprensa, pá, eu vou vir aqui, vou falar, não, desculpa aí, foi vendido mesmo, mas até então, infelizmente, não acredito e nem quero que seja vendido. Portanto, rapaziada, vou pedir novamente a vocês, se chegou até essa parte do vídeo, deixa o like aí para ajudar o nosso canal, deixa um comentário aqui, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho da notificação, se estiver gostando do vídeo, diz que está gostando, fala de onde você está falando, se não estiver gostando também, diz se não está gostando, fala onde que está ruim, fala onde que está bom, o que pode melhorar, o que está ruim, o que está pior, onde que nós estamos pecando, qual o assunto que vocês querem que nós abordemos, que nós vamos fazer coisas da tua preferência, que esse canal aqui é de vascaíno. Eu, ao contrário de muita gente por aí, eu quero o bem do Vasco e tem que ter paciência, porque não adianta eu achar que o Vasco... Rapaz, o mais perto que nós chegamos do título foi ano passado, que isso não vai se repetir. Não vai se repetir. Tomara que se repita, mas eu acho muito difícil se repetir. Quero muito que o Vasco seja campeão, talvez quero até mais que você está me assistindo esse vídeo aqui agora. E eu tenho coragem de colocar minha cara aqui na internet para vir falar bem, para não falar mal, para dar notícia boa, para dar notícia ruim. Não adianta vir. O jogo foi horrível, foi horrível. O Vasco poderia ter saído com essa vitória. O time do Audax Italiano, sem desfazer dos caras, é inferiormente menor, mais fraco do que o Vasco. Isso não tem o que falar. Mas, infelizmente, saímos com a derrota. O árbitro estava, para mim, na minha opinião, claramente mal intencionado, uma arbitragem totalmente duvidosa, um ataque todo atrapalhado, lance muito demorado, coisas, entendeu? Então, se você concorda comigo, cara, comenta aqui. A arbitragem foi boa? A arbitragem prejudicou o Vasco? Com 2 a menos, 2 expulsões que não foram corretas, que não houve necessidade de ter expulsão. Mas tá falando só porque é do Vasco, para de mimimi, não. Se fosse contra o seu time, que você não é Vasco, eu acho que quem não é Vasco nem assiste esse canal. Mas se fosse com o time de quem não é Vasco, não teria essa opinião. Então, portanto, gente, vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificação. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa, ótima restante de semana e até o próximo vídeo.